Fernando, então eu pago o imposto no mês. Posso restituir lá na declaração? Não pode. Estou isento de pagar o imposto aqui. Vou precisar pagar alguma coisa lá? Também não vai. Porque o mundo dos investimentos é diferente. O que acontece se eu não entregar a declaração do imposto de renda é o tema do vídeo de hoje e nós estamos no período de entrega da declaração. Então fique comigo para que nós possamos juntos entender melhor o que acontece. Antes de qualquer coisa, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, compartilhasse, desse um like, me ajuda aí, porque esse canal é para você e quanto mais você me ajudar a curtindo, compartilhando e até comentando aqui as suas dúvidas, mais será prazeroso eu estar aqui e compartilhar os meus pensamentos, o meu conhecimento juntos, para que nós possamos dar seriedade para a questão tributária, principalmente no mundo dos investimentos. O que acontece comigo se eu não entregar a declaração do imposto de renda? Primeira coisa, num passado não tão distante, a declaração do imposto de renda era por fichas, por máquina de escrever. E se por incrível que pareça, eu peguei essa época. Eu já preenchi, eu não, né? Na verdade, o contador que eu do escritório trabalhava, eu vi ele preenchendo as declarações lá por máquina de escrever. Nossa, Luiz, mas isso foi quando? Foi agora, filho. Por quê? Porque ele entregava a declaração via disquete ou via CD e aí tinha erratas que tinha que ser feito. Aí ele ia lá e preenchia um formulário, Tá certo que aquele contador que eu trabalhava, não precisava, podia ter usado o Word. Nossa, você não tinha nem internet e o computador, não era isso. É que o contador era muito antigo e ele gostava de escrever as erratas ali pela máquina de escrever. Bom, a partir dali, hoje as declarações é tudo online, né? Então eu entrego a minha declaração online. O que acontece? Acontece o seguinte: qual é a função exata da declaração do imposto de renda, também conhecido como ajuste anual? Tem três funções claras, tem três objetivos claros da declaração do imposto de renda. Primeiro, ajuste. Ajuste do que, Luiz Fernando? Ajuste do imposto que você pagou. Se você é funcionário de empresa, o que acontece? E você recebe um salário acima de R$ 1.900, agora mudou, foi para 2.120, salvo engano. A partir desse valor de isenção, que é o teto de isenção, começa a ter incidência de imposto, certo? Então, imagine assim, eu recebo R$ 1.900 numa empresa, que eu trabalho 6 horas. Nesse vínculo empregatício, eu não tenho incidência de imposto, certo? Então, eu recebo sem desconto do imposto de renda. Depois, eu vou para um outro trabalho, onde eu também recebo R$ 1.900 e também não estou isento. Então, nesse cenário, em que eu tenho dois vínculos empregatícios, lógico, em jornadas de trabalho diferentes, eu não tenho incidência de imposto, mas eu tenho duas fontes de renda, certo? E nos intervalos da minha vida, como eu tô tranquilo, eu ainda faço um autônomo, eu presto serviço, ajudo de qualquer outra forma e tenho outras fontes de renda que também, não isoladamente, não dão valor do imposto a pagar. Muito bem. Por que é chamado de ajuste? Porque lá na declaração do imposto de renda você vai pegar o primeiro informe de rendimento da empresa A, vamos colocar assim, e você vai preencher o montante que você recebeu de R$ 1.900. O que acontece ali? Que isoladamente ela não deu imposto a pagar. Bom, até então não tá dando. Aí você pega a segunda empresa e lá no ajuste você lança no rendimentos tributáveis a sua segunda fonte de renda. Agora, o que acontece isoladamente é que você é isento. Quando somar os dois, já dá incidência de imposto. Por isso que é chamado de ajuste, porque você vai pagar um imposto agora sobre essas duas rendas do que você não pagou no ano. E vai somar, além dessas duas, no exemplo que eu estou dando, as outras fontes de renda que você tem. Por isso que lá no ajuste anual, você vai pagar muito mais imposto, certo? Nossa, Luiz, mas também tem um outro cenário. Pode ser que você tem um único vínculo empregatício, recebe muito dinheiro e tem um desconto muito grande de imposto de renda. Então, todos os meses você paga muito imposto de renda. Chega lá no ajuste, na modalidade completa, você vai pegar despesas que são dedutíveis da base de cálculo do imposto. Então, no mês que você paga, não tem dedução nenhuma, além da dedução legal ali e tal, mas é muito pouco. E lá no ajuste, você informa um monte de dedução legal e vai diminuir tua base de cálculo. E aí você tem imposto a restituir. Por isso que a declaração do imposto de renda também é conhecido como ajuste. Vamos trazer isso para o mercado financeiro.
Fernando, então eu pago o imposto no mês. Posso restituir lá na declaração? Não pode. Estou isento de pagar o imposto aqui. Vou precisar pagar alguma coisa lá? Também não vai. Porque o mundo dos investimentos é diferente, certo? Mas o que equipara-se tanto no mundo do investimento quanto fora do mundo do investimento é o que acontece quando você não cumpre com essa declaração. A partir do momento que você está obrigado e você não cumpre, situações administrativas são lançadas contra a sua pessoa, contra o CPF. Esses dias eu recebi uma pergunta assim, Luiz Fernando. A Receita Federal vai vir me prender? É verdade que a Receita Federal vem bater na minha porta? Eles podem enviar um mandato de prisão? Não vai acontecer. Não, se você é um cara direito, né? Por não ter pago imposto, não ter declarado imposto, eu não vou fazer isso. Salvo se você estiver transitando alguma coisa muito ilícita. Mas isso não vai acontecer. Todas as penalidades são administrativas. E cada penalidade administrativa vai gerar dores de cabeça, incômodo, desconforto até você poder resolver. Vou dar um exemplo. A primeira situação que acontece é o CPF com pendência. O CPF com bloqueio. Para nós investidores, o que pode acontecer? Primeiro, um CPF bloqueado, você não vai conseguir abrir conta em uma corretora. Mas eu já tenho conta na corretora, Luiz. Ótimo. Você não vai conseguir margem. Eu já vi corretoras tirando o RLP, eu já vi a própria B3 impedindo ordens de ser executada por ter pendência no CPF. Então vai tendo ali problemas. Além disso, trazendo para uma instituição financeira tradicional, não consegue linha de crédito, não consegue financiamento, você não consegue nenhum tipo de empréstimo, não consegue ter nenhum tipo de aumento de limite ou até mesmo a abertura de uma segunda conta, terceira conta corrente ou de poupança. Beleza? Muito bem. Além disso, isso eu tô falando somente do CPF bloqueado. Olha tantas coisas que já estou aqui te impedindo. Outra coisa que pode acontecer é quem vai tirar vistos, seja o visto americano, seja o visto de qualquer outro país, você também não vai conseguir, porque o CPF tem uma pendência. Nenhuma consulado vai disponibilizar para você um visto, seja de turista, de trabalho, qualquer outra coisa, se você tem pendência no país de origem, certo? Então, ele também não vai conseguir. Para quem já passou por isso, só o que eu estou apresentando já dá muita dor de cabeça. Porque o que acontece? A partir do momento que acontece esse tipo de situação com você, vem a confusão, a dor de cabeça, o dispêndio de tempo, de dinheiro para poder resolver, porque não é assim de uma hora para outra. Quando chega em estágios muito agravantes, você vai despender muito tempo e dinheiro para poder resolver. Fora oportunidades que você pode perder. Eu gosto muito de exemplo. Vou dar outro exemplo que aconteceu com um cliente meu. Ele é uma historinha, tá? Ele estava me contando isso. Não participei, mas depois ele me contou que ele ficou 6 meses namorando uma casa em um condomínio que ele queria. E o que ele percebeu? E olha que azar desse cara. O que ele percebeu? Ele percebeu que o dono da casa estava passando um momento difícil. E ele começou a liquidar alguns bens. O que esse cara fez? Ele falou, eu vou esperar. O proprietário colocou a casa à venda, mas ele esperou. Quando chegou, o que o proprietário foi fazendo? Não vendia, e aí, no desespero, talvez, ele foi diminuindo o preço. Quando ele chegou num preço que o meu cliente queria comprar, olhou e falou assim, ele não abaixa mais, e se eu não comprar agora, eu vou perder, porque outro cara não vai perder essa oportunidade. E ele quis selar o negócio. Sentou com o cara, ofereceu o que tinha e uma parte ele ia financiar. O cara aceitou, fez contratos, assinou contratos, transferiu veículos, transferiu dinheiro, e quando chegou no banco para transferir o financiamento pré-aprovado, tudo certo. Quando foi assinar o contrato e foi para transferir o dinheiro, adivinha o que aconteceu? Não houve a realização, porque ele tinha uma pendência no CPF. E aí ele me procurou para te resolver. Fizemos o máximo para resolver o quanto antes, mas o que está em minhas mãos eu não meço esforços para poder resolver, mas é partir que sai da minha mão e vai para os órgãos públicos. É no ritmo deles, é no tempo deles. E aí demorou um pouco mais do que a gente imaginava. E quando liberou, o cara tinha perdido o negócio, porque o proprietário precisou vender para um outro e ele perdeu uma grande oportunidade de ter a casa que ele estava almejando há um bom tempo. Parece historinha de fantasia, né? Parece coisa que você está inventando, ou tá... Não é. O que aconteceu nesse momento? É olhar no olho do meu cliente e ver a decepção por ele ter perdido algo que estava na mão dele. Por um pequeno detalhe, por uma desatenção, né? Só ressalvando que ele foi meu cliente
quando chegou isso daí. Ele só se tornou meu cliente para poder resolver esse problema dele. E assim, senhoras e senhores, então o que pode acontecer? CPF bloqueado, conta corrente bloqueada, dívida ativa, protesto em cartório e um monte de problemas por você não entregar a declaração de imposto de renda, uma vez que você está obrigado. Só que nós só vamos dar conta da importância, da necessidade, quando a gente se deparar com uma situação como essa. Eu sei que é uma historinha triste, eu não estou fazendo isso para te assustar ou qualquer coisa. Estou dizendo que acontece. E se você não tiver o zelo e não prestar atenção e não cuidar, isso pode acontecer com você. E talvez decepcionar você e sua família por deixar um sonho, uma oportunidade passar, porque você não fez aquilo que deveria ser feito como contribuinte e como investidor que está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda.